Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem? Preparados, bem animados para compreender esse assunto que é fantástico, que é o direito eleitoral? Então vamos lá, se você está se preparando para o concurso aí do Tribunal Regional Eleitoral, ou até mesmo para o concurso do TSE, concurso unificado, então essa aula aqui é para você, você está no curso certo. Estamos iniciando aqui a nossa preparação, porque o seu TRE, né, o TRE do seu estado aí, pode ser que ele não tenha adotado o concurso unificado, ele vai fazer um concurso separado, ou até mesmo um concurso que não seja do TRE ou do TSE, que cai direito eleitoral. Você pode estar assistindo essas aulas aqui que estão bem atualizadas, de forma bem objetiva, bem didática. Então, vou aqui falar um pouquinho como é que vai funcionar a metodologia do curso, para você já ir organizando. Então, de estudar direito eleitoral, a base do direito eleitoral é a Constituição Federal. Você analisa ali, que é basicamente a base de qualquer assunto do direito, é a Constituição Federal. Depois tem a parte legislativa, com o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos, diversas outras. A parte regulamentar, com as resoluções do TSE, as tão famosas resoluções do TSE. Então, também tem um peso muito grande aqui no assunto do direito eleitoral. Doutrina e jurisprudência. A doutrina e jurisprudência não tem tanto peso aqui. Tem importância? Tem. Nós vamos estudar? Com certeza. Mas diferente de outros ramos, como administrativo, né, que a parte doutrinária, jurisprudencial, ela é muito forte, aqui no eleitoral fica mais na parte legal, parte das leis realmente e das resoluções, é o peso aí maior na hora da prova. Estudar direito eleitoral é um assunto apaixonante. É a melhor coisa do mundo é você estudar direito eleitoral. Tenho certeza que vocês vão gostar demais, vão ficar apaixonados aí, porque a gente consegue visualizar na prática o que está sendo explicado aqui. Então, isso é muito bom. E aqui o nosso curso, como eu falei para vocês, o direito eleitoral, ele está basicamente em vários locais, né? Na Constituição, na lei, na resolução, doutrina, jurisprudência. Mas o material, ele já vai estar com tudo isso daí. Então, o que vai ter de um assunto, vamos supor, alistamento eleitoral, quando eu for estudar esse assunto, a parte doutrinária, a parte da lei, a parte das resoluções, vai estar tudo no material. Então, você pode estar pegando o PDF para estar acompanhando a aula e já está guardando aí todos os PDFs. No final do curso, você tem um material de revisão aí fantástico. Você vai estar só ali anotando alguns pontos importantes, o que eu vou falando aqui, mas já vai auxiliar bastante você aí na sua preparação, beleza? Então, não precisa se preocupar muitas vezes, não, eu tenho que estar com o código eleitoral, eu tenho... É interessante, você vai estudar, fica com o código ali eleitoral aberto na internet, algum local, mas tudo vai estar aqui no material. Tudo que for preciso, o material vai estar bem completo para estar auxiliando vocês. Caso vocês queiram um material complementar, um material mais aprofundado, com questões comentadas em texto, eu recomendo o meu livro, Manual de Direito Eleitoral. Também está super atualizado, super didático, né? Para que você possa compreender, porque muitas vezes a videoaula ela é importante, mas às vezes você precisa realmente de uma leitura, de um material escrito para estar fixando aquele conteúdo. Então, deixo aqui essa sugestão de material também escrito. Caso você, não, professor, vou ficar mesmo só na videoaula, você vai perceber que o PDF aqui também está bem completinho. O livro realmente é para dar aquele reforço, a mais aquele complemento, aquela aprofundada e também a parte das questões atualizadas e comentadas. Beleza? Então, vamos lá. Essa parte aqui introdutória, só para que vocês possam saber como que vai funcionar a metodologia do curso, mas vamos agora para conteúdo, que eu gosto de ministrar conteúdo, não gosto de conversar muito não. Então vamos lá. Iniciando aqui o nosso direito eleitoral, vamos começar pela parte do Poder Judiciário, para você entender onde a Justiça Eleitoral está inserida. Então aqui é o quadro aí do Poder Judiciário brasileiro. Temos aí os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais eleitorais, do trabalho e a justiça militar. No topo ali, como a instância máxima, temos o STF e o CNJ, Conselho Nacional da Justiça, que ele não é um órgão basicamente jurisdicional, ele está mais no controle administrativo, por isso que eu deixei ele até de ladinho. Só com esse quadro aqui, já tem um ponto muito importante.
porque você olha assim, TRE do Piauí, TRE do Ceará, TRE do Rio de Janeiro, TRE do Rio Grande do Norte, e assim por diante. E até como eu falei no início da aula, né? Essa aula aqui serve para qualquer TRE que você esteja estudando. TRE do Piauí, TRE do Mato Grosso, qualquer TRE, essa aula aqui vai servir para você. E aí, muitas vezes, dá a impressão que esse órgão ele é estadual, né? Porque eu tenho o TRE do Piauí. Vamos pensar assim, quando você analisa Polícia Civil do Piauí, Rio de Janeiro, Amazonas, são órgãos estaduais. Quando você analisa o TJ, TJ do Rio Grande do Norte, TJ do Pernambuco, TJ de São Paulo, órgãos estaduais. E aí poderia levar a impressão, TRE do Piauí, TRE do Maranhão, que seria também órgãos estaduais, mas não. Quando a gente visualiza esse quadro do Poder Judiciário, a Justiça Estadual, ela está basicamente compreendida aqui, ó. Juiz Estadual e Tribunal de Justiça. TRF, TRE, TRT, apesar de você encontrar, né, em vários estados, mas fazem parte do Poder Judiciário da União. Fazem parte aí, são órgãos federais, então cuidado com isso daqui. O TRE, apesar de estar presente aí basicamente em todos os estados, mas ele é um órgão da União, ele não é um órgão estadual. Muito cuidado com isso. Só essa pequena informação, você vai perceber que já caiu em prova e também vai auxiliar quando for a questão de nomeação de membros aqui para o TRE. Porque a pegadinha de prova é dizer que o governador é que vai nomear alguém para o TRE. Mas como é que o governador vai nomear se ele nem é estadual? Se ele é um órgão da União? Então, se ele pertence à União, se ele pertence ao Poder Judiciário da União, então, nesse caso, quem vai nomear é o presidente da República. Outro exemplo, você está estudando direito administrativo. Lá no direito administrativo, qual o estatuto que você está estudando? Vamos supor, você que é do Piauí, você está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí, a Lei Complementar 13. Você aí, que é vou pegar aqui de Goiás, você está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos de Goiás? Tá não, né? Você está estudando o quê? Você está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a Lei 8.112. Por quê? Justamente porque o TRE, ele é um órgão da União. Observe essa questão que caiu no concurso do TRE do Piauí 2015. Então, a banca CESP cobrou o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, cuja sede se encontra na capital do estado, integra a administração. Olha um pouco aqui a maldade da banca, né? Ela tipo colocou, olha, a sede dele está na capital do estado. Para tipo pegar TRE do Piauí, estado, e a pessoa olhar para a questão e querer marcar, por exemplo, que ele fizesse parte da administração estadual. A questão foi até fácil, porque colocou indireta estadual, indireta autárquica estadual, poderia ter colocado até assim, direta estadual, que aí já ficaria até mais difícil. Mas aqui ficou mais fácil a questão, porque o TRE faz parte de quê? O TRE é uma fundação pública? Não. O TRE é uma autarquia? Não. O TRE ele é um órgão. Ele é um órgão público, então ele faz parte da administração direta federal da União. Tá vendo? Uma questãozinha tranquila, mas que se a gente não faz essa noção inicial, você vai estudando o conteúdo e vai tendo essa noção, por exemplo, que o órgão é estadual, e não é. Ele é um órgão federal, um órgão da União. Questão muito boa, caiu no TRE do Piauí 2015. Beleza, a parte conceitual aqui, muitas vezes esse conceito ele não é cobrado de vocês, qual o conceito de direito eleitoral. Não, mas ele é importante que você compreenda. Principalmente saber que o direito eleitoral ele é um ramo do direito público. O que significa isso, professor? É o seguinte, eu sou especialista em direito público. A minha especialidade foi administrativo, constitucional, eleitoral e previdenciário. Esses 4 ramos. Quando a gente fala direito público, é porque envolve várias regras aí, como, por exemplo, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, relações do Estado com a sociedade, muitas vezes normas que o Estado determina a pessoa tem que cumprir como voto.
O voto é obrigatório. O Estado chega e diz, tem que votar. Se não votar, vai ter que pagar a multa. Então, isso daí é uma relação, o Estado impondo aquela situação. Por isso que a gente visualiza que o direito eleitoral ele é um ramo do direito público. Diferente, por exemplo, do direito privado. No direito privado existe uma relação de igualdade, como é no direito civil. No direito civil, quando a pessoa vai alugar uma casa ou quando vai comprar alguma coisa, ninguém obriga ninguém a comprar nada. O vendedor está lá, diz, ó, meu produto é assim, o comprador está ali, ele analisa se o produto vai ser bom para ele. E aí, se ele visualizar, se fechar ali, ficar bom para os dois, ocorre a compra. Mas é uma posição de igualdade, é um ramo do direito privado. Já o direito eleitoral, ele é um ramo do direito público. E aí, ele tem por objetivo, né, conjunto de normas, institutos, que visa a concretização da soberania popular. Na realidade, o processo eleitoral, né, o voto, tudo está aí na questão do direito eleitoral. Ele possui autonomia científica, didática e normativa. A gente consegue perceber normas próprias do direito eleitoral, princípios próprios. O direito eleitoral é uma disciplina, está na faculdade. Muitas vezes ela é facultativa, mas está na faculdade. Outras vezes não, ela é uma disciplina obrigatória. Então, por isso que se fala nessa autonomia científica, didática e normativa. Agora chegamos num ponto muito importante. Da aula de hoje, basicamente, é o mais importante para você compreender. São essas peculiaridades da justiça eleitoral. São 3 situações que identificam a justiça eleitoral. Porque assim, ó, esse quadro aqui ele é muito importante, se você analisar TJ e TRF, é basicamente quase a mesma coisa. A diferença é só a situação de competência. Então, o TJ é estadual, o TRF é federal. Se você pegar TRF e TRT, basicamente também muito parecidos. A mudança mesmo assim só questão de especialidade, né? O TRF é a justiça comum, vários ramos de direito, e o TRT é a justiça trabalhista. Mas quando você visualiza a justiça eleitoral, tem situações específicas, tem situações que você só visualiza aqui. E quais são elas? Essas 3. A primeira, temporalidade dos seus juízes. Como assim, professor? Não entendi. A função jurisdicional, a função do juiz, podemos dizer, o juiz eleitoral, o juiz do TRE, o juiz do TSE, é algo temporário, não é algo definitivo. Diferente do juiz estadual. Ele faz o concurso para ser juiz estadual, ele segue carreira no Tribunal de Justiça. Ele se aposenta, por exemplo, como desembargador do TJ, ou como juiz de última entrância, né? O juiz federal também, o juiz do trabalho também. Eu não estou falando muito da justiça militar, porque ela quase não existe, né? Todo local que tem aí, só a gente visualiza mais o STM. Para a nossa aula também não interessa muito, interessa mais esses outros para fazer o comparativo. Então, a pessoa segue carreira, ela faz o concurso para aquilo, mas ninguém faz concurso para juiz eleitoral. Não existe esse concurso público. Oxente, professor, eu estava pensando em fazer o concurso para técnico, analista e depois fazer o concurso para juiz. E já não vai dar mais certo, professor. Não. Você não tem como você fazer o concurso para juiz eleitoral. Você pode fazer o concurso, por exemplo, para juiz estadual e exercer a função de juiz eleitoral. Exercer a função, por exemplo, no TRE. Isso é possível. É possível que você, como juiz estadual, por exemplo, tenha a função eleitoral, mas não existe a carreira própria de juiz eleitoral. Então, a primeira peculiaridade é justamente essa, temporalidade dos seus juízes. O cargo ali é temporário, o juiz é temporário, ele fica normalmente por 2 anos, depois ele sai, coloca outros e pronto, beleza? Isso daqui é muito pela questão de não criar um certo vínculo, um certo vício, né? Às vezes, esse juiz aí, ele é de um partido tal, esse juiz aí, ele, toda vez que é do meu partido, ele vota desse jeito, não sei o quê, né? Para evitar esse tipo de coisa, então fica mudando constantemente. Não vai ter aquela questão da vitaliciedade, né, aqui na justiça eleitoral. Segundo ponto, muito importante, a função consultiva. O que é isso, professor, essa função consultiva?
Ó, você não vai chegar no Tribunal de Justiça e tirar uma dúvida lá com o Tribunal de Justiça. Você não vai chegar para o TRF e tirar, não tem muito isso. Já o TSE e o TRE tem, você pode tirar uma dúvida, mandar uma dúvida lá para o TSE e ele vai responder. Ah, professor, já sei. Quando eu mandar uma dúvida para o senhor que o senhor não me responder, eu mando para o TSE, mando para o TRE. Não, eles não vão lhe responder se for uma dúvida de concurso. Essa consulta que eles vão responder são consultas formuladas aí sobre, basicamente, o processo eleitoral. Como um exemplo, uma consulta muito famosa, foi sobre a questão da pandemia, se as convenções poderiam ser feitas de forma eletrônica. Então, surgiu a pandemia, algo novo até então, as convenções sempre eram presenciais, nunca se tinha visto falar em convenção de forma virtual, e aí o TSE também não tinha feito resolução ainda, não tinha feito nada, enviaram lá uma consulta para o TSE. TSE, as convenções poderão ser feitas de forma virtual? Aí o TSE respondeu que sim. Então, essa característica aí consultiva é uma característica própria da justiça eleitoral. E, por fim, outra característica e peculiaridade da justiça eleitoral é a capacidade interpretativa mediante resoluções. É uma função normativa também que pode aparecer na prova, muito forte da justiça eleitoral. Tenho certeza que antes de assistir essa aula, vocês visualizaram aí, ou já conheciam as tão famosas resoluções do TSE. Agora você já ouviu falar, por exemplo, de TJ, resolução do TJ, resolução do TRF, resolução do TRT, súmulas, até a súmula do STF não é tão divulgado assim. Agora, em período eleitoral, resoluções do TSE, só o que você escuta. Então, o TSL tem essa parte normativa muito forte, diferente de outros tribunais, como eu falei. Você já viu, resolução do TRF, assim, até para estudar na mídia, muitas vezes você não visualiza. Então, essas três características, três peculiaridades, são muito importantes, são características aí da justiça eleitoral, que é a temporalidade dos seus juízes, você vai entender, nós vamos explicar mais detalhado como é isso daí, mas você já sabe que não tem quadro próprio, que o juiz vai ficar por um tempo, depois ele vai sair, a função consultiva e essa capacidade interpretativa mediante resoluções. Olha como isso aqui é cobrado em prova. Concurso do TRE do Rio Grande do Norte. A questão falou o seguinte: embora integrante do Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral possui algumas peculiaridades quando comparada com os demais ramos do Judiciário. Em tal sentido, são peculiaridades da Justiça Eleitoral. O item A: existência de procedimentos específicos. Sim, mas quais procedimentos específicos? Cada justiça tem o seu, né? Cada justiça tem procedimento específico, então isso aí não definia a questão. Só que aqui, ó, até colocar de vermelho, identificar os erros. Quadro próprio e permanente de juízes. Não. A Justiça Eleitoral não tem quadro próprio e permanente de juízes. O item B: princípio da temporalidade em relação ao quadro de juízes. Beleza, correto. Exercício de função essencialmente administrativa e eventualmente jurisdicional. Não. A Justiça Eleitoral, ela tem uma parte administrativa muito forte. Tem, isso aí a gente não pode negar. Principalmente na parte dos cartórios eleitorais. Então, a função administrativa dentro da Justiça Eleitoral, ela é muito forte. Mas dizer, por exemplo, que a Justiça Eleitoral ela tem o exercício de função essencialmente administrativa e eventualmente jurisdicional, não, porque se fosse assim, ela não estaria no judiciário, ela estaria no executivo, tirar do poder judiciário e botar no poder executivo, né? Então está errado esse ponto aqui. Dizer que eventualmente vai ter uma função jurisdicional, função de julgar, de jeito nenhum. Exigência de contraditório, isso aqui é basicamente todo o processo, né? Processo administrativo, processo judicial, tem a exigência do contraditório da ampla defesa. O item C: existência de procedimentos específicos, que tudo bem, procedimento específico, sim, ficou muito vago, né? Mas tudo bem. Capacidade interpretativa mediante resoluções, beleza. Função jurisdicional. Ora,
ele está perguntando o que é peculiaridades, o que é características, o que é que a justiça eleitoral tem que as outras não tenham. Então, o que ela tem que seja mais evidente. Função jurisdicional? Aqui, esses aqui tem também, tirando o CNJ aí, mas STF, STJ, TJ, TRF, são do Poder Judiciário, né? Então, se eles são órgãos do Poder Judiciário, eles têm a função jurisdicional. Então, não é algo também que identifica. O item D, exercício de função consultiva. Opa, aí sim. Princípio da temporalidade em relação ao quadro de juízes. Opa, beleza. Temporalidade em relação ao quadro de juízes. E capacidade interpretativa mediante resoluções. Perfeito, correto aí o item D. O item E, exercício de função essencialmente administrativa e eventualmente jurisdicional, que já estava errado, e que também é errado, ele fala quadro próprio permanente de juízes. Portanto, o gabarito é o item D. E essas consultas aqui, como ele fala, função consultiva, elas são tão importantes que elas chegam a ser fontes do direito eleitoral, assim como as resoluções também são fontes do direito eleitoral. Professor, o que são essas fontes? Nós vamos já estudar todas elas aqui, fonte direta, indireta, formal, material, mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês essa questão das consultas, a parte normativa, né, a parte legal aí dessas consultas. Então, na parte de competência, eu tenho aqui, compete privativamente ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade, com jurisdição federal, ou órgão nacional de partido político. Então, está aí a parte consultiva, né? Dentro das competências do TSE, ele tem que responder em matéria eleitoral, lógico, né? Não perguntar algo trabalhista, algo penal para o TSE, tem que ser algo eleitoral, mesmo que tenha relação com outro ramo, mas tem que ter a conexão eleitoral. As consultas que lhe forem feitas em tese, por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Muito cuidado, porque para que faça a pergunta, né, a consulta ao TSE, primeiro que ele fala aqui, ó, feitas em tese. O que significa basicamente isso? Essas consultas, elas têm que ser, de certa forma, genéricas, elas não podem tratar sobre, tipo assim, TSE, eu estou com um processo aí, eu queria tirar uma dúvida aqui com vocês. Então, como eu falei, quer tirar uma dúvida de concurso. Não, o exemplo que eu falei para vocês, a pessoa chegou e perguntou, as convenções, elas podem ser feitas de forma eletrônica? Pronto. Ele fez de forma bem genérica. E para perguntar, isso aqui é importante, para o TSE, será que qualquer pessoa pode chegar lá e perguntar ao TSE, fazer a consulta ao TSE? Não. Tem que ser uma autoridade com jurisdição federal. Dê um exemplo disso, professor. Vamos pensar o seguinte, deputado estadual. Será que o deputado estadual, ele pode fazer uma consulta ao TSE? Pode não. Por quê? Porque a jurisdição dele não é federal, é estadual. Ele é deputado estadual. Agora, um deputado federal pode fazer uma consulta para o TSE? Pode, porque a jurisdição, ele é uma autoridade com jurisdição federal. E também, quem pode fazer essa consulta é um órgão nacional do partido político. Também é outra pegadinha de prova. Eles tiram órgão nacional, colocam órgão estadual, órgão municipal e assim por diante. Quem é que pode fazer uma consulta para o TRE? Então, competência do TRE compete ainda privativamente aos tribunais regionais eleitorais responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Então, o TRE, dentro, né, da sua jurisdição, ele vai responder. Se for uma autoridade pública, não falou basicamente como tem a outra, na jurisdição federal, ou partido político. Então, perceba que tem uma certa diferença quando vai para o TSE. Aqui, o partido político,
pode fazer a consulta. Já no TSE é o órgão nacional, o Diretório Nacional do Partido. E a autoridade aqui tem que ter jurisdição federal. Aqui ele já fala de forma bem ampla, autoridade pública ou partido político. Vamos agora para um assunto que sempre aparece em prova, são fontes do direito eleitoral. O que é fonte? Fonte é onde a matéria se origina, é onde eu vou buscar aquela matéria. Então, onde foi que surgiu o direito eleitoral, onde é que eu vou buscar, onde é que eu vou estudar, isso são as fontes. Para ficar mais fácil o estudo de vocês, eu dividi em 3 categorias: fontes diretas e fontes indiretas, fontes formais e fontes materiais, e fontes primárias e fontes secundárias. Aqui é bem tranquilo, bem fácil você compreender. Da forma como eu vou explicar aqui, você raciocina dessa forma e consegue entender bem rápido. Fonte direta. Fonte direta é aquela que trata diretamente do direito eleitoral. Já uma fonte indireta é aquela que trata indiretamente do direito eleitoral. Então, uma fonte direta do direito eleitoral, a lei das eleições. Se eu for buscar a lei das eleições, ela vai tratar diretamente de direito eleitoral. Outro exemplo, a lei dos partidos políticos. Então, eu poderia trazer vários e vários exemplos aqui para vocês, mas eu prefiro que você entenda, que você interprete isso daqui. Porque se eu colocar aqui 10, 20, 30 exemplos, você vai decorar. E decorar não é importante. Agora, fonte indireta. Vamos pensar numa bem tranquila aqui. A lei de improbidade administrativa. Será que na lei de improbidade administrativa eu consigo encontrar direito eleitoral dentro dela? Consegue. Se você nunca estudou, talvez não esteja lembrando, mas quem estudou sabe. Sabe por quê? Tem lá, suspensão de direitos políticos. Então, na lei de improbidade, eu tenho algo eleitoral lá dentro dela. Eu tenho a parte da suspensão de direitos políticos. Mas vamos pensar. Quando eu pego a lei de improbidade administrativa, é algo assim diretamente eleitoral? Não, não é. Ela é uma lei administrativa, é o ilícito civil. Mas, indiretamente, eu tenho ali normas eleitorais. Então, fontes indiretas, vou colocar os 2 exemplos aqui que mais caem em prova, é o Código Penal, por exemplo. O Código Penal, ele trata de crimes, vários tipos. E aí, muitas vezes, em crimes eleitorais, eu preciso recorrer ao Código Penal. Eu tenho aqui o Código de Processo Civil. Também trata de várias situações, de vários processos, mas dentro do processo eleitoral, de uma ação eleitoral, eu tenho normas do processo civil. Então, fonte direta é aquela que trata diretamente do direito eleitoral. Fontes indiretas, que elas tratam ali, não tratam direto do direito eleitoral, mas tratam de forma indireta, subsidiária em alguns momentos. Fontes formais e fontes materiais. Fonte formal é, por exemplo, a lei. O problema é formal, algo que está feito ali. Fontes materiais foram os movimentos que deram origem àquela lei. Como assim? A mulher, ela teve direito ao voto em 1932. Mas será que foi assim, do nada? Tipo, em 1931 não tinha, aí em 1932 agora tem. Pronto, do nada apareceu. Lógico que não, né? Foram vários e vários e vários movimentos brigando, lutas para que fosse possível isso daí. Então, esses movimentos, manifestações, brigas e tal, isso são fontes materiais. Já a Constituição, colocando o voto feminino, uma lei determinando, isso são fontes formais. Outro exemplo, a lei da ficha limpa. Para quem não sabe, essa lei ela foi feita através de uma iniciativa popular. Saíram recolhendo assinaturas aí em todo o Brasil, teve a participação da CNBB muito forte. Então, tudo isso, recolhendo essas assinaturas, esses movimentos, são fontes materiais. Vou colocar aqui, movimentos aí históricos.
Pronto. Agora, fonte primária e fonte secundária. Aqui já tem uma certa dificuldadezinha, um pouco, mas não muito. Por quê? Quais são as fontes primárias do direito eleitoral? Constituição Federal, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei das Inelegibilidades, Lei dos Partidos Políticos, lei e tal, e assim por diante. Já quais são as fontes secundárias? Aqui que você tem que tomar cuidado. Fonte secundária é a doutrina, estudiosos, né, do direito eleitoral, a jurisprudência, e agora as duas mais importantes, resoluções do TSE e as consultas. Então, resoluções do TSE e as consultas são consideradas fontes secundárias do direito eleitoral, porque as fontes primárias é basicamente a legislação, Constituição, Código Eleitoral e as determinadas leis eleitorais, beleza? Então, deixei aqui só o espaço para você colocar, mas eu já coloquei aqui mesmo no material, então você pode estar, o que eu coloquei aqui, para ficar mais organizado, você pode colocar no seu material. Vamos analisar aqui essa questão TRE de Rondônia. Não se inclui, dentre as fontes do direito eleitoral, as leis estaduais, normas da Constituição Federal, leis federais, resoluções do TSE e decisões jurisprudenciais. Vamos analisar. Se fosse você na hora da prova, você ia pensar, decisões jurisprudenciais. Aí você, o professor Soares disse que jurisprudência é fonte secundária. Aqui ele falou fontes, no sentido geral. Não falou direta, não, só falou fontes. Então, jurisprudência é. Resolução do TSE, também. Leis federais, normas da Constituição e leis estaduais. Aqui você vai ter que escolher uma. Porque basicamente é quase a mesma coisa, né? Lei, Constituição e lei. Mas aqui é um tópico bem interessante, sabe por quê? Vou até passar aqui para o nosso último assunto, mas eu vou explicar logo. Competência. Olha de quem é a competência para legislar, para criar leis eleitorais. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e eleitoral. Então, a norma eleitoral, ela tem que partir da União. Até mesmo por uma situação seguinte, a eleição, ela acontece em todo o território nacional. Da mesma forma, às vezes tem mudança de fuso horário. Termina para nós, né? Para eles lá está no fuso horário deles. Mas às vezes termina mais cedo, às vezes termina mais tarde. Muitas vezes no Acre, né? Termina um pouquinho mais tarde. Enfim, mas isso daí não é norma eleitoral, não é norma estadual, não é lá no Acre que não, é questão de fuso horário. Mas a eleição, ela acontece de forma padronizada em todo o território nacional. Quem já votou em vários estados pode perceber que se votou em determinado estado, por exemplo, eu tirei meu título no Ceará, e hoje eu voto no Piauí. E é a mesma coisa, tipo, a votação não muda. E não teria nem como, né? Tipo, não, no estado vota de um jeito, no outro estado vota de outro, no outro estado não, é desse jeito, a regra aqui, não. Então tem que ser uma norma unificada, né? Uma norma padronizada. Então, por isso que compete à União legislar sobre direito eleitoral. Muito cuidado com isso. E complementando essa parte de competência, outro ponto importante, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Isso é uma questão certa de prova, perguntar, pode ter medida provisória sobre direito eleitoral? Não, não pode. É vedado a edição de medida provisória sobre isso. Então, voltando aqui para a questão, o que não é fonte aqui do direito eleitoral? A lei estadual. Não tem lei estadual tratando sobre direito eleitoral. É competência privativa da União tratar sobre isso. Então, leis federais, sim, são fontes, podem ser consideradas fontes. Normas da Constituição, sim. Já leis estaduais, não. Então, ele pede o que não se inclui dentre as fontes, leis estaduais. Beleza? Vamos resolver outra questão, TRE
do Rio Grande do Norte. Aliás, é a mesma questão, né? Agora que eu estou vendo, só fez repetir. Então, passando aqui, resoluções do TSE. Por que eu coloquei aqui, né? Porque tem uma certa divergência, eu vou explicar isso aqui para vocês. Outro ponto também que eu vou explicar para vocês aqui, que teve uma mudança em relação às consultas. Por quê? A consulta, muitas vezes, ela não tinha um caráter vinculante. Como assim? A resposta que o TSE dava ali não precisava ser seguida pelos outros tribunais, pelos juízes. Não. Mas depois de muitas mudanças, até mesmo na lei de introdução às normas do direito brasileiro, e mudanças mesmo até dentro do TSE, as consultas, elas passaram agora a ter o caráter vinculante. Vinculante como assim, professor? O que o TSE responde na consulta tem que ser seguido pelos demais órgãos da Justiça Eleitoral. Então, se o TSE ele diz, vamos supor, pode ter convenção de forma eletrônica, aí o TSE diz não. Aí não pode um juiz, por exemplo, eleitoral, ou então um TRE de um estado, chegar e dizer sim. Não, porque a resposta daquela consulta possui o caráter vinculante. Isso é uma mudança recente, ainda nem caiu em prova isso daqui, então é algo bem atualizado para você guardar aí no seu material, beleza? E agora vamos também para outro ponto aqui aprofundado, que é sobre essas resoluções do TSE. Trouxe aqui o dispositivo que trata sobre ele. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas nessa lei, na lei das eleições aqui, poderá expedir todas as instruções necessárias. Essas instruções necessárias aqui são as resoluções, para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública, delegado representante dos partidos políticos. Certo, professor. Eu li aí e não vi nada demais. Não tem nada demais mesmo, não. Aqui ele só fez conceituar, só fez dizer o que são as resoluções do TSE. Normas aí que vêm regulamentar, que vêm basicamente explicar a legislação, como é que deve ser feito. Lá na Constituição diz que tem o alistamento eleitoral, a partir de 18 anos, obrigatório, entre 16 e 18 facultativo. Mas como é que funciona isso? Como é que eu vou analisar isso daí? Vocês vão perceber que pessoas com 15 anos de idade podem tirar o título de eleitor. Espera aí, professor. Como assim? Sim, nós vamos chegar nesse momento no nosso curso. Lá na Constituição diz que o voto é facultativo de 16 para 18 anos, né? Mas pessoas com 15 anos de idade podem tirar o título. Eita, professor, como? Calma, vamos chegar lá. Você vai saber como é que isso aí é possível. Mas eu estou dizendo, essa questão dos 15 anos está onde? Numa resolução do TSE. Então, ela está regulamentando, está explicando aquilo que está determinado. Eu disse aqui para vocês que as resoluções do TSE são fontes secundárias. Beleza, esse é o entendimento majoritário, determinando que as resoluções são fontes secundárias. Mas existe exceção. Existe exceção que as resoluções do TSE podem ser consideradas como fontes primárias. Então, isso daqui é uma exceção. E quando é que isso aí acontece, professor? Como o próprio nome já diz, é uma exceção, não é a norma, porque o que é o correto? O correto é eu ter a lei, tratando, por exemplo, de um assunto X, e eu ter uma resolução do TSE regulamentando esse assunto X. Então, a lei é a fonte primária, porque está inaugurando aí, trazendo o assunto, e a resolução do TSE, uma fonte secundária. Isso é a regra. Só que existem exceções em que eu não tenho a lei regulamentando o assunto, vamos supor, um assunto Y. Não existe lei tratando sobre ele, e aí o TSE acaba fazendo uma resolução para não deixar o assunto também sem ser tratado por nada, né? Não existe nada, não existe lei falando dele. Aí o TSE, para não deixar o assunto vago, ele vai lá e faz uma resolução tratando desse assunto Y. Nessas situações excepcionais, a resolução do TSE
ela vai ter o caráter primário. Então, a posição para você seguir na hora da prova é que as resoluções do TSE são fontes secundárias. Para a prova cobrar, dizendo que a resolução do TSE é uma fonte primária, ela vai ter que detalhar mais um pouco. Ela vai ter que explicar a exceção, ela vai ter que explicar isso daqui, dizer que não tem lei regulamentando determinado assunto. Aí sim é que a resolução do TSE pode ter o caráter, pode ser considerada uma fonte primária, beleza? Vamos agora analisar, falamos aqui, ó, falamos de dois assuntos, da função consultiva, né, das consultas, explicamos isso, explicamos essa capacidade interpretativa mediante resoluções. Agora vamos mostrar para vocês essa questão da temporalidade do seu juízo, como é que funciona isso daí. Então, observa como é que é a composição do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A composição do TSE é da seguinte forma: Tribunal Superior Eleitoral, composto no mínimo de 7 membros, escolhidos mediante eleição pelo voto secreto, 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça e, por nomeação do presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notório saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Essa parte da indicação advogado também vamos estudar numa aula específica de organização da justiça eleitoral. Aqui eu quero que você entenda a composição, para você perceber que é algo temporário, que é algo que não tem quadro próprio. Então, na composição do TSE, são 7. 3 são ministros do STF. Tanto que, às vezes, você pode até ficar estranhar, né? Tipo, poxa, eu já vi esse rapaz num lugar e ele está aqui de novo. Essa mulher, ela não era presidente do STF, ela está aqui no TSE também. Às vezes pode até você ficar assim, né? Agora você está sabendo por quê. Por que que alguns ministros do Supremo Tribunal você visualiza no STF e no TSE? Porque ele fica nos dois. Ele não sai de um para ficar... Não, ele fica nos dois. E aí você visualiza isso. Porque eu pego 3 juízes do STF e, entre aspas, empresto para o TSE. Eu pego 2 juízes do STJ e empresto para o TSE. E eu pego 2 advogados e vou colocar lá no TSE. Advogados aqui de forma ampla. Então, você é advogado, está assistindo aqui minha aula, dependendo da situação, dependendo das características, nós vamos estudar quais são os requisitos e tudo, você pode fazer parte do TSE. Logicamente, temporário. Normalmente 2 anos, depois sai, entre outras pessoas, e assim por diante. Beleza? Então, memorize. Isso aqui cai muito em prova. Composição do TSE. São 7 membros. São 3 membros oriundos do STF, 2 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e 2 advogados. Agora, qual é a composição do TRE? Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, mediante eleição pelo voto secreto, de 2 juízes, dentre desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes, dentre juiz de direito, escolhido pelo Tribunal de Justiça, de 1 juiz do TRF, com sede na capital ou no Distrito Federal, ou não havendo, de juiz federal escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional respectivo, e por nomeação pelo Presidente da República, de 2 juízes, dentre 6 advogados de notório saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Esquematizando aqui, então, qual é a composição do TRE? Também são 7. Só que muda um pouquinho. 2 são desembargadores do TJ. 2 são juiz de direito. Professor, me explica essa diferença. É uma diferença muito simples. Por quê? Vou até pegar aquele primeiro quadro, que ele está até melhor de você visualizar. Quando a pessoa ela faz o concurso para juiz estadual, ela é chamada, depois que ela ganha a vitaliciedade, de juiz de direito. Ela fez o concurso, ela é juiz de direito. Essa pessoa vai passando de entrância, ela vai sendo promovida, até que ela chega no Tribunal de Justiça. Ela seguiu a carreira dela até que ela é promovida, agora trabalha no TJ mesmo. Quando ela chega no TJ, ela é chamada de desembargador. A diferença é só essa. Então, desembargador está lá no tribunal.
O juiz, ele está trabalhando nas comarcas. Beleza. Então, nesse caso, eu vou pegar 2 desembargadores. Por isso que eu coloquei, ó, tem até uma mensagem aí subliminar. Desembargador está com cabelinho branco, né? Porque normalmente são pessoas de uma idade já um pouco avançada, que são juízes de carreira. Tem um quinto constitucional também, que chegam pessoas mais jovens, mas normalmente são pessoas já numa idade um pouco avançada. Então, são 2 desembargadores do TJ, 2 juízes de direito, um juiz federal do TRF, onde tem a sede, ou de juiz federal, já explicar isso aí também, e 2 advogados. Então, essa é a composição do TRE. Professor, aqui eu não entendi muito bem, não. É porque ele fala assim, ó, de um juiz do TRF com sede na capital do estado ou Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal. Onde eu tiver sede do TRF, porque o TRF ele é um tribunal diferente dos outros. Porque normalmente eu tenho o quê? Eu falei, TRE do Piauí, TRE do Maranhão. Já o TRF ele é dividido por regiões. Então, o TRF da primeira região, ele é que abrange o Piauí. Mas ele não é só o Piauí. É Piauí, vai lá para a região norte, ele pega vários estados aí. Então, onde eu tenho a sede dele, quem vai fazer parte do TRE é o juiz do TRF, porque eu tenho lá a sede do TRF lá. Pronto, eu tenho aqui o TRF. Então, vai ser um juiz do TRF. Onde não tem sede, né, porque ele abrange muitos estados, e aí tem vários estados que não tem sede do TRF, aí eu vou chamar um juiz federal, que esteja lá trabalhando, beleza? Então, repetindo aqui, ó, de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado ou Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo TRF respectivo. Então, esquematizando aqui novamente, como eu falei, isso é muito importante. TSE, 7 membros, 3 do STF, 2 do STJ, 2 advogados. TRE, também 7 membros, 2 desembargadores do TJ, 2 juízes de direito, 1 juiz federal e 2 advogados. Beleza? Outro ponto que eu quero esquematizar com vocês. De onde sai, né, cada um? Então, por exemplo, a composição do TSE sai da onde? Ela sai daqui, ó. Ela sai daqui. Juntamente, né, logicamente, com mais os advogados. Mas em relação, entre aspas, ao empréstimo, sai daqui. O TSE sai desses dois. Já o TRE sai de onde? O TRE, ele sai daqui, né? Desses 3, a regra. E onde não tem sede do TRF, vai entrar também o juiz federal. Então, a composição, o empréstimo, podemos dizer, do TRE, sai dessa região aqui. Beleza, olha aqui um ponto importante sobre os advogados, né? Até colocar aqui também, para ficar bem direitinho, mais advogados. Porque aqui tem uma pegadinha de prova. Os advogados serão os dois, né? Nos dois casos, tanto no TSE como no TRE, serão nomeados pelo presidente da República. Eu falei uma pegadinha de prova, falar que vai ser pelo governador no TRE. Não, é pelo presidente da República. Só que tem diferença na indicação. Os advogados do TSE serão indicados pelo STF e os do TRE pelo TJ. Então, cuidado com essa diferença. Olha aqui como é que está na lei. Por nomeação do presidente da República, que não muda, 2 juízes dentre 6 advogados indicados pelo STF, no caso do TSE. Então, o STF é que indica quais são ali os advogados que vão compor a lista, para depois escolher 2. Já quando eu tenho o TRE, por nomeação também do presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados indicados pelo Tribunal de Justiça. Então, cuidado com essa diferença. Vamos esquematizar aqui também como é que funciona essa composição. Então, TSE, 7 membros, 3 do STF, 2 STJ e 2 advogados. TRE, também 7 membros, são, no caso, 2 desembargadores, 2 juízes de direito, 2 advogados e 1 juiz federal. Olha um ponto bem interessante, é sobre a presidência do tribunal, a vice-presidência e a corregedoria. Em relação ao TSE, quem é que vai ser o presidente e o vice-presidente do TSE? Serão ministros do STF. Eu não tenho 3 do STF, até mudar a cor aqui, pode ficar ruim de visualizar. Eu não tenho 3 ministros do STF no TSE? Tem 3, né?
eu vou escolher dois. Um vai ser o presidente, o outro vai ser o vice-presidente. Quem é que vai ser o corregedor do TSE? Eu vou escolher, não tem dois do STJ? Eu vou escolher um e ele vai ser o corregedor, beleza? Então, sobre o TSE, quem vai ser o presidente do TSE? Um dos ministros que vieram do STF. Não vieram três? Vou escolher um, vai ser o presidente. Quem vai ser o vice-presidente? Um dos ministros ali que vieram do STF. Vieram três, um já é o presidente, faltou dois daqueles dois, eu vou escolher um para ser o vice-presidente. Do corregedor, os dois que vieram do STJ, eu escolho entre eles, vai ser o corregedor. Já em relação ao TRE, quem é que vai ser o presidente e o vice-presidente? Vai ser os desembargadores do TJ. Aqui está bem fácil, né? Porque vem dois desembargadores do TJ. Então, desses dois, um vai ser o presidente do TRE, o outro vai ser o vice-presidente. Já o corregedor, professor, o corregedor do TRE vai ser determinado em cada regimento interno. Então, o regimento interno do TRE e do PE vai dizer quem vai ser o corregedor. Pode ser que ele coloque uma dessas pessoas aqui, pode ser que ele coloque do juiz de direito, do advogado, enfim. Mas isso aí não tem como a gente estabelecer aqui, só na aula de regimento interno, porque é cada regimento interno para determinar. Eu tenho mais de 20 regimentos internos aí, então não tem como estar falando todos. É na aula do regimento que você vai saber. E aqui, em direito eleitoral, o que você precisa saber é isso daqui. Vamos analisar aqui algumas questões. TRE do Paraná. Quanto aos órgãos que compõem a Justiça Eleitoral, julgo o item a seguir. Os TREs são compostos por juízes escolhidos entre desembargadores do TJ, do respectivo estado, beleza, no caso 2, entre juiz de direito, escolhido pelo TJ do estado, beleza, no caso 2, e entre membros da advocacia indicados pelo TJ, ok, 2, e nomeados pelo governador do estado com notável saber jurídico e idoneidade moral. Uma coisa muito importante que você não pode fazer, aliás, em concurso público, é subestimar os assuntos, ou até mesmo negligenciar em alguns pontos. Essa questão, você pode estar achando facílima, besteira a questão, mas é porque desde quando começou a aula que eu estou falando disso. Então, lógico que ela vai se tornar uma questão fácil, mas na hora da prova, ela não é uma questão fácil, justamente porque a questão vai induzindo. Olha o que a questão fez. Os TREs vai ser escolhido desembargador do TJ do Estado. Juiz de direito escolhido do Estado. TJ, então tudo ali está envolvido Estado. Aí fala, nomeado pelo governador do Estado. Então, assim, a CESP é uma banca muito maldosa, assim, nesse sentido, ela sabe fazer questões. Olha, ele botou aqui, Estado, Estado, Estado. Então, muitas vezes na leitura, ele nervosismo, a pessoa passa batido. Mas aqui está errado, né? Não é o governador do estado, mesmo no TRE, quem vai nomear os advogados é o presidente da República. Então, está errado aqui. Outra questão. O presidente e o vice, questão do TJ de Roraima. O presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral são eleitos dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Que beleza, né? Presidente e vice-presidente do TSE são eleitos dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E o corregedor eleitoral dentre os demais membros da corte. Opa! A parte inicial está correta, mas a final não. O corregedor não vai ser dentre os demais membros da corte, porque demais tem os advogados. Nesse caso, o corregedor vai ser do STJ. Portanto, é errado também essa questão. Com isso, a gente finaliza a nossa aula. Essa parte aqui a gente já tinha explicado, vários assuntos, né? Uma introdução aqui realmente sobre o direito eleitoral. Vamos trabalhar depois com princípios, com a organização. Na parte de organização do direito eleitoral, vamos retornar para isso daqui. Só que eu já expliquei agora, vamos ganhar tempo, né? Não vou estar repetindo o que eu já expliquei aqui. Mas você vai compreender como é essa indicação de advogado, como é que funciona, quais são os advogados que podem participar dessa escolha. Não se preocupe, eu sei que tem muita coisa, tem vários assuntos que eu já falei na aula de hoje, mas é assim mesmo. O estudo para concurso e o direito eleitoral
como eu falei, ele é apaixonante. Você assiste uma aula e quer assistir outra, e quer saber o porquê, e quer aprender mais e mais e mais, e tem muita coisa ainda para ser aprendida. Só a primeira aula só. Você já percebeu a quantidade de assuntos, e você percebe que é algo tranquilo, né? Não tem nada demais aqui, nada de um assunto que é difícil, não, são situações bem tranquilas, dá para a gente estudar, como eu falei, de forma bem didática, bem objetiva, e você aprender tudo isso. A gente vai trabalhar sempre dessa forma, colocando as questões também, porque como é um assunto novo, um assunto que muitas vezes você não estava estudando, que é diferente de direito administrativo, constitucional, vocês já sabem basicamente o que é que cai em administrativo, o que é que cai em constitucional. Eleitoral, não. Então, às vezes você olha para um assunto desse e depois aí, será que isso aí cai, né? Isso aí deve cair, não. Aí, pá, mostra uma questão demonstrando que aquele assunto é cobrado, que aquele assunto é importante. Então, nossas aulas vai seguir esse formato. Vamos juntos. Se você achou, não, o assunto é complicado, é difícil, não. Não é. Pode ficar tranquilo, no decorrer das aulas, vocês vão conseguir entender tudo, mas eu tenho quase certeza que todo mundo aqui entendeu, como eu falei, está apaixonado, já quer a próxima aula, já quer saber esses outros dispositivos, né? Já quer saber como é que funciona aí esse tribunal, como é que são essas escolhas aí. Então, vamos juntos. Na próxima aula tem muita coisa e eu termino nossa primeira aula aqui com essa frase que ela vai estar em todo o nosso material, em todas as aulas, que é: a cada dia proveitoso de estudos, a realização do seu sonho, ela fica mais próxima. O estudo para concurso, ele é uma escada. Você vai subindo cada degrau a cada dia. Só que muitas vezes você fica parado no degrau e demora um pouquinho para subir para o outro. E você tem que entender esse tempo, você tem que entender esse período. Não é assim, todo dia eu estou evoluindo. Não, tem dias que às vezes você falta é voltar um degrau atrás. E se for necessário dar um passo para trás para dar dois na frente, isso daí também tem que ser feito. Você não pode dar um passo para trás e ficar voltando. Não, mas você deu um passo para trás, voltou ali um assunto, mas para dar dois na frente, para evoluir mais e mais, isso também é importante. E outra coisa, em um assunto, pode ser qualquer que seja o assunto, nós vamos estudar direito eleitoral basicamente quase todo aqui, você vai sair daqui sabendo tudo sobre as normas eleitorais. Mas tem aquele assunto que você acha mais complicado. Vamos supor, pode chegar na lei de partidos políticos, você dizer, não gostei dessa lei. Mas você vai, não, vou deixar ela aqui, vou estudar ela com mais calma. Mas o assunto como um todo, você vai conseguindo compreender, vai conseguindo perceber esse assunto, né? Eu gostei, esse outro aqui eu já tive uma certa dificuldade, tenho que dar uma revisada maior, verificar alguns outros pontos. Mas, no geral, você tem que compreender todo o conteúdo. E fazendo realmente a leitura do material, resolvendo as questões, fazendo as suas revisões, fazendo simulados, você vai conseguir gabaritar o direito eleitoral na sua prova, que é isso a minha missão, que é isso que eu quero que você atinja. Porque com isso, a sua aprovação ela vem como consequência. O primeiro passo é você evoluir no seu estudo pessoal. Você evolui no seu estudo pessoal. Segundo passo, gabaritar direito eleitoral, acertar todas as questões de prova, direito eleitoral. Terceiro passo, aprovação. Isso daí vem, como eu falei, uma em consequência do outro, vem de forma natural. Você evoluindo pessoalmente, você consegue gabaritar, você consegue sua aprovação. Eu estou falando gabaritar eleitoral porque é a disciplina que eu estou ministrando agora. Mas isso aí você consegue em várias outras também. Tranquilo? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos e bons estudos.